Debate entre os candidatos a prefeito de São José. Senhoras e senhores, boa noite. Falamos ao vivo dos estúdios da Rádio Ativa FM na rua Pedro da Silva Machado para a transmissão do primeiro debate dos candidatos a prefeito de São José do Vale do Rio Preto. Este evento é promovido pela OAB Subseção Petrópolis, Rádio Ativa FM, com apoio da SJTV Canal 17 e Jornal Rio Pretano. Queremos informar que este programa está sendo transmitido ao vivo pelo Canal 17 SJTV. Ao meu lado, na direção de sonoplastia, Luiz Fernando. O objetivo desse programa é proporcionar ao eleitor a oportunidade de conhecer as propostas de cada um dos 4 candidatos a prefeito que vai administrar a cidade nos próximos 4 anos. Aos candidatos, esta é uma oportunidade de firmar com o eleitor um compromisso de que, se eleito, cumprirá com aquilo que prometeu. Queremos registrar ainda a participação das entidades civis da cidade, que nos encaminharam perguntas e que serão formuladas aos candidatos nesta noite. Participam com perguntas as entidades, o Grupo Espírita de Estudos Allan Kardec, a Loja Maçônica Divino Mestre, a Paróquia de São José, o Centro Espírita Luz e Caridade e a Associação Renasce São José. Foram enviados ainda ofício a Omervap, Ordem dos Ministros Evangélicos de São José do Vale do Rio Preto, e ao Sincivale, Sindicato dos Servidores Públicos do município de São José do Vale do Rio Preto, mas que até o fechamento dos nossos trabalhos não remeteram as suas perguntas. Presente ainda em nossos estúdios os 4 candidatos, aos quais nós agradecemos a presença, e queremos informar também aos nossos telespectadores e ouvintes que as regras desse evento foram previamente ajustadas com as assessorias de cada um dos candidatos. Explicando ao telespectador, o programa será dividido em 4 blocos. No primeiro bloco, cada candidato responderá 2 perguntas feitas pelo mediador, cujo tema será sorteado pelo próprio candidato. No segundo bloco, um candidato indica qual candidato ele deseja ver respondido uma pergunta, dentre aquelas encaminhadas pelas entidades que acabamos de mencionar. No terceiro bloco, um candidato pergunta livremente para o outro candidato. Corre-se o risco, neste terceiro bloco, de um candidato não responder a pergunta alguma, já que vocês são 4. E a pergunta é livre, o candidato escolhe quem ele quer responder. Nenhum dos candidatos deixará de fazer pergunta, mas correrá o risco dele não responder a uma pergunta. O tempo de resposta para cada uma das perguntas será de 3 minutos. Se houver necessidade de réplica, ela será de 1 minuto e meio, e havendo tréplica, 1 minuto. Presente ainda em nossos estúdios o presidente da OAB Petrópolis, Dr. Marcelo Gouveia Schaefer, Dr. Hélio Moura Filho e Dra. Adriana Cristina Paixão. Eles formam a comissão organizadora e essa comissão vai avaliar e julgar eventuais pedidos de direito de respostas que, porventura, os candidatos venham a fazer. Presentes ainda como observadores convidados da OAB, o Dr. Alexandre Quintela Gama, procurador-geral do município, e Dr. Jamil Carim, delegado da Ordem dos Advogados do Brasil, em São José do Vale do Rio Preto. Eu então gostaria de fazer a apresentação dos 4 candidatos. Dr. Anacleto, casado, 45 anos, casado com a doutora Sandra, pai de 2 filhos, Lucas e Lívia. Médico há 19 anos na cidade, clínico geral com especialização em administração hospitalar, gestão em saúde e medicina do trânsito. Foi diretor do Hospital Maternidade Santa Terezinha entre 2000 e 2004. Foi vereador no município entre 2005 a 2008. Reside na cidade há 17 anos e concorre pela primeira vez ao cargo de prefeito municipal. Dr. Anacleto concorre pela coligação Sou Mais São José, PTN, PP, PSD, PSL. Boa noite, candidato Dr. Anacleto. Boa noite, senhores telespectadores. Boa noite, ouvintes da Rádio Ativa FM. Boa noite, Eloy e demais presentes. Apresento agora o candidato Zé Carlos do Mariano. Nasceu em São José do Vale do Rio Preto, casado há 34 anos com Cleusa da Costa Furtado e pai de 3 filhos. Empresário atuando na área da construção civil, ingressou na política no ano de 2000, foi vereador por 2 mandatos, sendo o candidato mais de São José. Foi presidente da Câmara por 4 anos. Zé Carlos do Mariano concorre pela coligação Avança São José por Dias Melhores, PTB, PRB, PSC, PSDB e PDT. Candidato Zé Carlos, boa noite. Boa noite aos
ouvintes da Rádio Ativa FM, aos telespectadores da SJTV, boa noite, Dr. Eloir Martins Esteves e os demais colegas participando. Apresento agora o candidato Gilberto Martins Esteves. Tem 49 anos de idade, casado há 27 anos, pai de 3 filhos, empresário da contabilidade há 26 anos, já desempenhou as funções públicas como diretor de administração, secretário de Fazenda e contador da Câmara de Vereadores. O candidato Gilberto Martins Esteves, pela coligação Compromisso com o Povo, PV-PT do B. Candidato Gilberto, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvintes da Rádio Ativa e telespectadores do SJTV. E boa noite, demais companheiros aqui presentes. Apresento o candidato José Augusto Gonçalves. 58 anos, filho do saudoso Cícero e Dona Conceição, é contador, administrador de empresas, foi professor do Colégio Cenecista, foi diretor de Receita do governo Bianor, foi vice-prefeito e secretário de Fazenda do governo Adilson Faraco, foi vice-prefeito e secretário de Fazenda do governo Rosaldo Andriolo Machado e hoje é o prefeito do município. O candidato José Augusto concorre pela coligação Experiência, Trabalho e Transparência, DEM, PPS, Solidariedade, PRTB e PROS. Candidato José Augusto, boa noite. Boa noite, doutor Eloir. Boa noite, ouvintes da Rádio Ativa e telespectadores da SJTV e demais colegas aqui presentes. Nós vamos iniciar então o primeiro bloco, onde serão sorteadas as perguntas que o próprio candidato responderá. Eu vou começar daqui para lá, sendo esta mesa 1, 2, 3 e 4. Então, o primeiro candidato a sortear uma pergunta será o candidato José Augusto. Ele sorteará um tema. O tema sorteado pelo candidato José Augusto foi Educação e Cultura. Pergunta sobre educação e cultura, que eu passo agora, então, ao candidato José Augusto. Algumas de nossas escolas ainda funcionam em prédios da época em que São José pertencia a Petrópolis. Qual a sua proposta para melhorar essa situação? Candidato, o senhor tem até 3 minutos para a sua resposta. Esteja à vontade. Um minutinho só, candidato, tem um problema. Pode. Inicialmente, eu quero dizer que nós já reformamos algumas escolas. Hoje, nós só possuímos 2 escolas da época de Petrópolis. É uma escola em Parada Morelli, que é a Vicente Morelli, o qual a gente já adquirimos uma área e vamos fazer uma escola nova, se assim Deus permitir, nos próximos 4 anos. E a escola em Barrinha, Irene Lima, que também já adquirimos um imóvel e iremos fazer uma escola. Entregamos agora recentemente a Escola Sabel, o qual foi por nós, assumimos aquele pleito e bancamos com recursos do município. Uma obra que ficou de mais de R$1 milhão. Entregamos agora a coisa de 15, 20 dias. Uma escola moderna, uma escola com toda a infraestrutura nova, até carteiras novas a gente adquiriu. Nesse momento a gente adquiriu mais de 2.000 carteiras. E lá, naquele estabelecimento, a gente já colocou 650 carteiras. Estamos fazendo uma escola nova em Pouso Alegre, o qual era, no passado, uma escola de Petrópolis. E iremos complementar essa obra agora ao findar dezembro. Então, dentro do nosso mandato, iremos completar 2 escolas novas em condições de atender a essa comunidade. Fizemos uma terceira, avançamos na Helena Dolianite, que é próximo a São Lourenço e Pedras Brancas, o qual iniciou-se uma demanda no passado e hoje a gente ampliou aquela escola, fizemos quadra e agora sim temos uma creche naquela região, o qual as crianças entre 4 e 6 anos estão sendo atendidas pelo município. Queremos também fazer, e já temos um recurso do governo federal, do FNDE, para fazer uma creche na Boa Vista, o qual o recurso passa de R$2 milhões, já está sendo licitado, e acredito que a gente vai avançar nesse setor de educação. E índice
nós conseguimos atingir um objetivo muito grande, que foi na região serrana do município, onde a gente tinha uma etapa para cumprir de 5% na educação. Nós atingimos 5,5%, por sinal, atingimos o melhor índice. Passamos Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, que são as grandes potências da região serrana. E nós atingimos esse objetivo. Quanto à cultura, a gente tem vários projetos para a cultura e iniciaremos junto aos artesãos do município e festas populares que a gente já vem fazendo ao longo desses 3 anos e atender aos profissionais da área de artesão, principalmente. Eu acredito no potencial do meu município e acredito que a parcela de contribuição nossa quanto ao desenvolvimento foi grande. Obrigado, candidato. Seu tempo esgotou. Eu passo, então, a pergunta agora para o candidato sentado à mesa 2, Gilberto Martins Esteves, que vai sorteará o tema que ele irá responder. Candidato. O tema sorteado pelo candidato Gilberto Esteves para sua resposta é meio ambiente. Vamos, então, à pergunta ao candidato Gilberto Esteves sobre meio ambiente. As perguntas foram elaboradas pela comissão organizadora do evento. Candidato, qual o projeto o senhor tem para o meio ambiente em São José do Vale do Rio Preto? O senhor tem até 3 minutos para a resposta. Primeiramente, eu quero me justificar aqui, me desculpar com o eleitor e com o rádio ouvinte e o telespectador, porque, como eu sou extremamente obediente, a regra que me foi apresentada dizia que nós teríamos que apresentar em 3 linhas, né, a nossa biografia. E então ficou parecendo que a minha biografia ficou muito pequena em relação aos demais. Esse é só um pequeno parênteses, e a regra falava em 3 linhas, e eu vi que falou-se bastante dos demais, mas não importa, né? Com relação ao meio ambiente, essa pergunta é muito oportuna, porque nós temos uma cidade de topografia muito acidentada, e na região serrana fluminense. Já foi motivo aqui de afirmação que o nosso município dispõe de 37% de mata atlântica, e eu já consultei no IBGE, esse índice foi revisto para 45%, devido às tecnologias que o IBGE usou para fazer esse novo mapeamento. Então, o meio ambiente em São José é algo que não pode sair da pauta de maneira nenhuma. Eu me lembro que no dia 30 de agosto, aqui na entrevista, eu falei ao senhor Eloir que, na minha opinião, e eu tenho certeza disso, o assunto meio ambiente vai se tornar matéria escolar obrigatória, porque a humanidade caminha de forma veloz, né? Nós temos lá os países velhos, né? O velho continente, a Europa, já não tem mais nenhum tipo de gestão ambiental. E nós somos uma criança, temos 500 anos de Brasil, é uma criança perto da Europa de 3.000 anos ou mais. E São José do Vale do Rio Preto está indo nesse país, está na região serrana, como já falei. Temos aqui um meio ambiente que precisa realmente ser preservado. E nós vamos trabalhar com isso, fazer o meio ambiente produzir riqueza para São José. Vamos usá-lo como moeda, no bom sentido, de angariar recursos para a manutenção desta Mata Atlântica, como falei, 45%, e vamos incentivar o reflorestamento, vamos voltar com a coleta de lixo seletiva, a usina de reciclagem, vamos colocar o meio ambiente na pauta do governo, porque hoje realmente ele não está totalmente na posição necessária, na posição que precisa estar para uma cidade que pretende atrair investimentos, recursos e atrair também a atenção de outros estados, de outros lugares que querem fazer de São José o seu recanto, a sua... Obrigado, candidato. O seu tempo esgotou. Eu passo, então, a sortear agora o tema do o candidato sentado à mesa 3. Doutora Anacleto, por favor. Sorteio.
O tema sorteado pelo candidato doutor Anacleto foi fornecimento de água. Eu passo então agora a pergunta ao candidato doutor Anacleto sobre o tema fornecimento de água, que foi sorteado por ele mesmo. Candidato doutor Anacleto, a cidade vem sofrendo com a falta d'água. Qual a sua proposta para resolver ou melhorar o abastecimento de água na cidade? Candidato, o senhor tem até 3 minutos para a sua resposta. Obrigado, Eloy. Obrigado, demais ouvintes da Rádio Ativa e da SJTV. Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar que o nosso governo será um governo participativo. E um governo participativo é aquele que a gente vai chamar as pessoas que entendem do tema para debater, para discutir e, junto com a população, escolher as melhores propostas que, de fato, vai resolver o problema da falta d'água na cidade. Eu percebo que os problemas são muitos, os problemas são graves, entendemos que a administração tenta resolver, mas não atua, talvez, de forma efetiva para que os problemas sejam sanados em tempo hábil. Desta forma, a população, parte da população, ou talvez grande parte de todo o município, fique desabastecido durante, principalmente, o período de estiagem, que é o período da seca, né? Então, nesse período de campanha, estive na estação de tratamento de água da Maravilha e pude constatar problemas que podem ser sanados se houver realmente uma vontade de realizar, uma vontade de que as coisas aconteçam. Percebemos que a represa encontra-se assoreada, portanto, precisa de ser desassoreada para que aumente o reservatório, principalmente no período de chuva, para poder a gente ter uma reserva no período de estiagem. Outra situação importante é a ausência de um gerador que observamos naquela localidade. Então, a falta do gerador impede que haja o abastecimento de água de forma correta no período de interrupção da energia. Eu acredito que muitos problemas possam ser resolvidos com o debate, com a discussão nesse governo participativo. Porém, de forma efetiva, eu acredito que as coisas possam resolver se houver uma gestão de qualidade, uma gestão que priorize a atenção, uma gestão que priorize a reposição das peças de forma mais imediata, e as coisas podem caminhar de uma forma mais justa e mais equilibrada, de modo que a população não fique desabastecida no período de estiagem. Obrigado. Seu tempo está esgotado, eu agradeço sua pergunta. Vamos passar então ao sorteio do tema para o candidato sentado à mesa 4, candidato Zé Carlos do Mariano. Eu vou levar o recipiente até lá. Estamos aqui com esse estúdio um pouco improvisado, porque ele é bastante pequeno, né? Então o candidato Zé Carlos do Mariano sorteou o tema transporte. Eu passo então a pergunta ao candidato Zé Carlos do Mariano sobre o tema transporte. Candidato, como levar ônibus para os bairros mais distantes de São José do Vale do Rio Preto? Candidato, o senhor tem até 3 minutos para a sua resposta. Mais uma vez, uma boa noite a todos os telespectadores, uma boa noite aos ouvintes da Rádio Ativa. E pela primeira vez, em São José do Vale do Rio Preto, nós podemos participar da democracia de forma transmitida ao vivo e também pela nossa querida Rádio Ativa. A alegria é muito grande. Nossa cidade existem 16 linhas de ônibus, sendo que 2 São Paulo e Petrópolis. O transporte público urbano é a parte essencial de uma cidade
e deve ser o meio de locomoção principal de uma cidade. As linhas de ônibus devem garantir o direito de ir e vir de seus cidadãos. É necessário o planejamento do sistema de transporte público de São José, tendo em conta que o mesmo permita aos riopretanos tomarem o mínimo de ônibus possível para chegar ao seu destino. Mas sabemos que está deficitário nessas nossas andanças por todo o nosso município. Também fomos questionados sobre o transporte público e entendemos que teremos que fazer um estudo bairro a bairro, né? Para que aí sim, depois desse estudo, poderemos então abrir uma licitação para, de forma participativa, poder aumentar as linhas de ônibus no nosso município. Haja visto que sabemos que também não é fácil, que tem linhas que têm pouco movimento e tem linhas que um horário ou dois durante o dia não atende aos nossos munícipes. Mas só vai ser possível abrirmos essas linhas, e aqui não queremos enganar o nosso povo, falamos que vamos fazê-lo de imediato, mas teremos que sim fazer um estudo para que aí sim abrimos a licitação, para que possamos, dentro da licitação, as empresas que aqui quiserem participar, fazer a sua apresentação da proposta e sua participação nessa licitação. Se o tempo está esgotado, eu agradeço a sua resposta, candidato. Vamos passar agora para o segundo bloco do tema, o primeiro bloco ainda, a segunda rodada de perguntas. Vamos então ao candidato que está na mesa número 1, candidato José Augusto, que vai fazer o sorteio de outro tema ao qual ele será respondido. Vamos então agora, o tema escolhido, o tema sorteado pelo candidato foi saúde. O candidato José Augusto responde a uma pergunta. Eu vou sortear agora o número da pergunta, que pode ser de 1 até 8. O candidato vai responder a pergunta número 1 sobre saúde. Encaminho-lhe a pergunta, candidato. O que o senhor pretende fazer para reduzir o tempo de espera na marcação de consultas e, principalmente, o tempo de espera para a realização de determinados exames? Candidato, o senhor tem até 1 minuto para a sua resposta. Inicialmente, eu quero dizer que já reduzimos, porque quando se marca, no dia se atende na semana seguinte. Os nossos profissionais de saúde, eles vêm semanalmente, evidentemente, né? A base para que isso ocorra, já reduzimos, porque se fazia uma marcação por volta de 7, 8 horas da manhã. Hoje se faz às 13 horas. Por que isso? Porque quando se marcava 7, 8 horas da manhã, a pessoa ia para lá 11, meia-noite, 1 hora da manhã. Hoje não há necessidade disso. O cidadão, ele hoje pode ir 10 horas da manhã, 11 horas, se vai ser 1 hora da tarde, às 13 horas, a partir de 13 horas, não tem necessidade de você ficar lá uma noite, perdeu a noite de sono. E além disso, toda a marcação, quando se faz essa semana, a semana seguinte é atendido. Não tem nada de anormalidade. Quanto ao tempo de espera, eu acredito que é de acordo com que a gente possa avançar. Eu tenho um propósito que eu acho que os consórcios de saúde é o principal elemento que vai ajudar os municípios pequenos. Se nós temos aqui, na região serrana, o CISERRA, que a gente atende e faz parceria com os municípios maiores, que é Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, é onde a gente pode melhorar essa qualidade dos exames. Quanto aos exames mais sofisticados, é uma parceria que é feita com o governo do Estado. Secretaria Estadual de Saúde abre condições para que a gente possa encaminhar
nosso cidadão para que vá fazer os exames fora. Infelizmente, a gente não tem uma estrutura necessária, um equipamento necessário, porque o investimento é muito caro e precisa de profissionais de muito bom nível para que a gente tenha condições. O equipamento hoje não fica barato e a demanda, muitas das vezes, não é aquela demanda que a gente esperava. É melhor que a gente leve para fora do município do que evite que ele fique aqui e acaba não resolvendo o seu problema. Eu acredito que o tempo necessário é o que a gente espera, reduzir o máximo possível. Sim, um governo não se muda da noite para o dia. O município pequeno, os recursos são poucos e depende muito de que haja uma aproximação com o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde. Quando eles abrem porta, a gente tem facilidade. Então, eu acho que a solução são os consórcios. Nós temos 2 consórcios, o CIS-Serra, que é a região serrana, e o da região de Vassouras, de Tregi, de Paraíba do Sul, que é o Centro-Sul. Eu presumo que essa é a solução que a gente tem feito até hoje e os resultados têm acontecido. Obrigado pela resposta, candidato. Nós vamos agora mais um tema. Vai ser sorteado o candidato sentado na mesa 2, Gilberto Esteves, por favor. O tema sorteado pelo candidato Gilberto Esteves foi bem-estar e esportes. Bem-estar e esportes. Eu vou agora sortear o número da pergunta que farei ao candidato Gilberto Esteves. Pergunta número 8. Vou verificar aqui porque alguns temas nós não conseguimos fazer 8 perguntas. Se ela não estiver dentre aquelas, nós vamos sortear uma outra pergunta para o candidato Gilberto Esteves, que acabou de sortear. Nós temos a 8ª pergunta. Candidato Gilberto Esteves, Carnaval e Feste Frango. O senhor pretende fazer essas 2 festas nos próximos anos? Candidato, o senhor tem até 3 minutos para a sua resposta. Meu caro Eloy, prezado ouvinte e telespectador, antes de responder a pergunta, eu quero dizer que nós estamos entregando aí de casa em casa este jornal que nós chamamos de jornal intitulado Peço Seu Voto. Então, como nós não conseguiremos chegar em todas as casas, esse hábito salutar aqui da nossa política de ir casa em casa pedindo os votos, são 7.000 casas e nenhum de nós candidatos vai conseguir atingir. Mas esse jornal vai atingir todas as casas. E nele nós temos a apresentação do candidato a prefeito Gilberto, do candidato a vice Marcelo Baggio, também aqui no interior o nosso plano de governo e na página 4 todos os candidatos a vereadores que nos apoiam. Se você ainda não recebeu esse jornal, procure recebê-lo. Nós faremos todos os esforços para que ele chegue em suas mãos, em suas casas, porque ele é importante até para guardar e cobrar numa eventual vitória nossa para prefeito de governar esta cidade. O carnaval, em todo lugar, é uma festa popular no Brasil e é promovido pela iniciativa privada. O poder público apenas dá algum subsídio e todas as festas populares devem ser de iniciativa popular, o nome já diz, né? O poder público nenhuma atribuição legal, constitucional de executar carnaval, de executar festa frango. Claro, numa cidade de interior, as associações, as agremiações, elas são mais dependentes do poder público. E a gente entende que o poder público tem que realmente apoiar estas festas, mas é preciso modular para a nossa cidade, porque a gente percebe, por exemplo, não no carnaval, que é uma festa simples, não leva grandes recursos, mas o Feste Frango tem levado muitos recursos e para 2, 3 dias, artistas caros que a nossa população não aceita, é preciso consultá-la do que ela realmente espera e deseja para esta festa. Claro que nós temos que fazê-la porque o povo precisa também de diversão, de lazer, e nós vamos transformar aquele parque de exposições num espaço permanente de eventos e lazer, que vai criar também
uma dependência menor do Fast Frango, porque todos os finais de semana aquele espaço vai estar disponível para o munícipe usar, para a nossa população levar seus filhos, para se divertirem, para participarem de algum tipo de atividade que nós vamos desenvolver lá. Eu creio que a necessidade do Fast Frango vai se tornar menor em função dessas festas. Obrigado pela resposta, candidato. O seu tempo está esgotado. Vamos sortear, então, mais um tema nessa rodada. Agora quem vai sortear é o candidato Dr. Anacleto. Por favor, candidato, sorteie o tema. O tema sorteado pelo candidato Dr. Anacleto é produção rural. Eu encaminho, então, candidato, a pergunta sobre produção rural que eu vou sortear agora. A pergunta sorteada, candidato, é a pergunta número 2. Vou fazer, então, a pergunta número 2 sobre produção rural ao candidato Dr. Anacleto. A pergunta número 2 é a seguinte, candidato. Os pequenos produtores rurais da cidade sempre foram dependentes dos atravessadores, cuja produção é vendida nos mercados fora da cidade. O candidato tem proposta para a construção de um mercado do produtor em nossa cidade? Candidato, o senhor tem até 3 minutos para a sua resposta. Obrigado, Luí. Como eu disse no bloco anterior, o nosso governo será um governo participativo. Isso é muito importante frisar, porque todas as decisões que iremos tomar, ela estará pautada no debate, na discussão e trazer as pessoas para que a gente possa construir em conjunto tudo que for melhor para o município e de forma permanente. É importante trazer pessoas que conheçam o tema, discutam o tema e a gente leva isso para a discussão popular, o famoso debate, e a partir daí a gente consegue construir de fato uma cidade melhor. Eu penso que o gestor, ele tem que existir para servir a sociedade. A sociedade, ela existe primeiro que o governo. E dessa forma o governo, ele tem que existir apenas para servir a sociedade, e não apenas para arrecadar impostos ou atender interesses de emprego pela prefeitura. Em relação ao mercado produtor, há projetos que são viáveis, mas podemos também tentar fazer. São José é um município agrícola, e aqui, por exemplo, a cooperativa não funciona de forma adequada, não tem feiras livres, existem outras formas de tentar fomentar e atender o produtor rural que possa beneficiar de forma coerente, de forma justa, e ele possa vender o seu produto. Até mesmo em festas tradicionais, com exposição do seu produto, valorizando o produtor rural, a produção, a agricultura familiar, tudo isso influencia na arrecadação do município, influencia na renda do produtor rural, e a gente consegue, com isso, fazer um governo melhor, aumentando a nossa arrecadação, tanto municipal quanto do produtor rural, viabilizando uma possível criação aí do mercado produtor, fazendo com que isso evolua e saia de fato do papel. Eu sei que muitas coisas podem ser feitas, mas eu acredito muito nesse curso onde o debate, onde as ideias serão apontadas a fim de viabilizar um governo melhor, mais justo e mais tranquilo para todo mundo. Obrigado. Eu agradeço a sua resposta, candidato. Vamos passar então ao sorteio do último tema desse bloco para o último candidato da mesa, candidato Zé Carlos do Mariano. Por favor, queira sortear o tema sobre o qual eu farei a pergunta ao senhor, sendo esta a última pergunta desse bloco. O tema sorteado pelo candidato Zé Carlos do Mariano foi arrecadação de tributos. Eu vou sortear agora o número da pergunta que o candidato irá responder.
A pergunta a ser respondida pelo candidato é o número 7. Lembrando que alguns temas não foi possível elaborar esta quantidade de perguntas. Se isso ocorrer, nós vamos sortear uma outra pergunta. Respondendo então a pergunta número 7. Em seu programa de governo, candidato, o senhor fala em melhorar e ampliar alguns serviços, o que implica em aumentar gastos. Como equacionar isto se a arrecadação está em queda? Candidato, o senhor tem até 3 minutos para a sua resposta. Meu caro Eloy, caros ouvintes, caros telespectadores, realmente é com muita tristeza que recebemos a notícia que o orçamento enviado pelo prefeito para apreciação da Câmara vai ter uma arrecadação a menos de quase 2 milhões de reais. Muito nos entristece, porque até então, pelo que acompanhei, até mesmo visitando a Câmara e assistindo algumas sessões, até o ano passado, nós vimos um superávit de mais ou menos 700 mil reais. Com toda essa crise em todo o nosso Brasil, mesmo assim, a nossa São José do Vale do Rio Preto conseguiu cumprir o seu orçamento e a arrecadação teve esse resultado positivo. Nos preocupa e, ao mesmo tempo, cada vez mais nos estimula a trabalhar para ajudar o nosso município a caminhar com suas pernas, mas também buscar parcerias fora. Este é um tema em que é necessária uma discussão, mas também muito cuidado para se falar. Eu, como empresário, que sei das dificuldades que passamos, principalmente por conta dessa crise que acontece em todo o Brasil. Para aumentarmos a nossa arrecadação, é preciso estimular os empresários e empreendedores de São José do Vale do Rio Preto, de qual importa em suas legalizações, suas empresas, mostrando os benefícios que se tem, principalmente com linha de créditos, que podemos ter com um negócio legalizado. Nós ainda temos alguns comércios informal em nossa cidade. Para isso é necessário que os nossos servidores públicos possam se orientar aos nossos usuários com a intenção de corrigir os problemas, e não que eles serão punidos com multas e embargos no seu processo. Nós vamos trabalhar com muito empenho para reduzir as burocracias, para que estimule as empresas de São José a crescer. Seu tempo está esgotado, candidato. Nós agradecemos a sua pergunta e vamos agora fazer um intervalo de 5 minutos para que os candidatos possam tomar sua água. Quero antecipadamente pedir desculpas aos nossos telespectadores e ouvintes pelo improviso aqui da nossa sala, mas o estúdio é pequeno e isso realmente dificulta, mas o objetivo, o empenho que nós tivemos para fazer esse debate foi muito grande e a intenção foi a melhor possível. Vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouco voltaremos com o segundo bloco. São 20h42, Ativa FM, o sucesso é você. Estamos apresentando debate entre os candidatos a prefeito de São José.